Vamos cantar o hino 78, um povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao seu Pai podes tu dizer também: sou um dos tais, sou um dos tais, sou um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e um fogo sobre o céu cai. Podes tu dizer também: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, sou um dos tais, sou um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não sejas descuidado para buscar o dom de Deus, não que ter maravilhoso, dar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, sou um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Amém. 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 Vamos abrir a Escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. E assim diz a Escritura Sagrada: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Amém. Podeis assentar. Então, pela graça de Deus, hoje nós vamos viver a mensagem, a 10ª mensagem dessa segunda dimensão da primeira trombeta, totalizando 33 mensagens das trombetas e 1062 com as vestes sacerdotais. E hoje é 21 de Adar, terceiro sábado santo, e nós estamos caminhando para o dia dos asmos, né? Daqui aproximadamente 23 dias, creio, né? Nós estaremos reunidos para o sacrifício da Páscoa e viver o sinal do arrebatamento. Mas, amados, nós estamos vivendo agora uma nova dimensão da mensagem, em que Deus nos revelou grandes coisas nesses dias, e nós sempre tivemos um ardoroso desejo de viver assim, diz o Senhor. E hoje, então, iniciamos uma nova dimensão, a dimensão do cenáculo, né? E essa mensagem vai nos orientar, vai nos esclarecer, mostrar que o tempo de Deus
somos nós, né? E que o nosso grande altar é o Senhor Jesus Cristo, e que Ele é o nosso templo, e nós somos edifícios espirituais, onde o Senhor habita dentro de nós, no homem espiritual. Então é uma nova dimensão, né, que nós estamos vivendo, e que Deus tem aberto o nosso entendimento para nós compreendermos as Escrituras. E se nós vivemos a fé apostólica, então o livro de Atos são os atos, as ações, o perfil do apóstolo, né? O perfil dos apóstolos, está ali. Então o livro de Atos é um livro muito interessante, muito profundo, muito bem dito. É uma trombeta soando nos nossos dias. Então, amados, vamos entrar nessa dimensão do cenário. E isso pode parecer loucura para o mundo que perece, mas para nós é a graça de Deus. Nós queremos viver o assim do Senhor. Nós não queremos estar ligados ao sistema religioso, político. Não, nós queremos viver a Escritura tal qual ela se apresenta. E graças a Deus, nesses dias, o Senhor mostrou para nós a dimensão do cenário. E nós vamos viver a dimensão do cenário. Nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 6 diz que nós somos o templo do Senhor Deus. O homem espiritual que está nesse vestido carnal é o templo de Deus. Então, nós somos o próprio templo e Deus tem nos abençoado. O Senhor tem achado graça em nós. Não somos melhor que ninguém, mas Ele achou graça em nós e tem aberto o nosso entendimento para compreendermos a Escritura. Então hoje, vem essa mensagem. Enquanto se aproxima a Páscoa, e a próxima Páscoa, nós vamos viver no cenário. Amém? Cada lar nosso tem um cenário. E então nós vamos viver o assim diz o Senhor. Podemos reunir aqui no cenário maior, mas nada impede que seja na casa dos irmãos. Amém? É o que diz a Escritura Sagrada. Então vamos meditar aqui em Atos, capítulo 1, versículo 13, que nós acabamos de ler. Então veja, Jesus determinou que não se ausentasse de Jerusalém até que se cumprisse a profecia de Joel, né? E ele está em Lucas também, Lucas 24, 49, ficarem em Jerusalém até que seja revestido do poder. Então os apóstolos estavam em campo aberto, olhando para os céus, vendo Jesus subir naquela nuvem, quando Jesus seria ocultado de todos eles. E eles estavam a distância de um sábado de Jerusalém, eles estavam no monte chamado Oliveiras, eles estavam ali, né? E há um sábado de distância de Jerusalém. E eles viram o Senhor. E ele disse, os varões ali se apresentaram, disseram a eles, assim como viste Jesus subir na nuvem ele virá. E essa nuvem somos nós. Jesus virá sobre nós, né? Em poder, em glória, né? Mas veja, meus irmãos em Cristo, eles estavam dizendo que um sábado de Jerusalém. E quando eles viram toda essa manifestação gloriosa do Senhor, que eles perguntavam em que tempo Deus restauraria a Israel, quando ele disse que não importava saber os tempos nem as estações, né? Mas que ele viria como um ladrão na hora que a pessoa não percebesse, né? Então vejam, eles foram para o cenáculo, se reuniram no cenáculo. Eles não foram para nenhum templo, porque os apóstolos nunca construíram templo algum. Eles pregavam no templo dos judeus, eles iam na igreja, onde estava a igreja judia reunida, na sinagoga, e ali eles falavam, né? O próprio Jesus fez isso em várias oportunidades. Jesus nunca subiu no altar da igreja judia, não, ali sempre estava o ministro da palavra. Então vejam, que eles foram para um cenáculo. E note que a grande conferência de Pedro, ela não foi no altar, ela foi no cenáculo.
e creio junto à mesa pura, né? A mesa do santuário. Então veja, meus irmãos em Cristo. Então Pedro fez aquele grande discurso, né? Após o derramamento do Espírito Santo, Pedro estava no cenáculo e depois ele foi ao ar livre falando. Pedro entrou em um templo feito por 11 homens para fazer aquele grande discurso, que vem a mensagem sobre os dois grandes discursos de Pedro. Então a gente nota uma evolução espiritual em nós, em todos os sentidos. Nós estamos rompendo com o sistema religioso, político, né? Graças a Deus. E aqui em Atos, capítulo 2, versículo 1, e cumprindo o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam ali reunidos, esperando o derramamento do Espírito Santo. Eles estavam ali para receber o poder de Deus. Aí saíram do cenáculo e foram. Porque a cidade inteira, quase toda a cidade, foi para ali. Foi um movimento muito grande, chamou a atenção de todos. O cenáculo comportava em torno de 120 pessoas que estavam reunidas, mas fora tinha muito mais, e ali Deus derramou o seu Espírito, como nós já sabemos. Agora, olha aqui, agora, essa mensagem de hoje, ela vai ser citações de Escritura para o nosso embasamento espiritual. Não vai ser, como você falou, uma pregação, né? Mas uma orientação. Né? Então, olha aqui, se bem que a pregação é uma orientação, eu creio que sim. Olha o 2,14 que diz, 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos escrutório, escutai as minhas palavras. Ele estava sentado, creio, junto a uma mesa, e levantou para falar com o povo. Então a primeira e grande conferência de Pedro, ela foi no cenáculo, e ela foi prosseguida ao ar livre. Ato contínuo, Pedro batizou mais de 3.000 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então foi uma coisa tremenda aquele dia. A pessoa, que dia maravilhoso. O último dia da festa de Pentecostes, Deus derramou daquele grande poder. E a gente entende então que no último dia da festa dos pães altos, Moisés atravessou o mar. E a igreja foi batizada na nuvem e no mar. E Jesus, na festa do tabernáculo, no último dia da festa, ele também foi batizado. Então, amados irmãos em Cristo, então nós estamos entrando numa dimensão muito gloriosa, muito bendita, muito santa, uma outra dimensão, e que vai requerer de nós mais santificação. Olha, Atos 2, 46. Vamos do 42 ao 46. Aqui. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes, todos iam no templo, ou seja, todos os sábados, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam salvado. Não acrescentava ao templo, acrescentava à igreja, porque a igreja reúne no cenáculo. Então veja, essa passagem, ela nos ensina que eles pagaram o templo da igreja judia. Sim, mas eles mesmo nunca levantaram um templo. Os apóstolos não possuíam um templo, porque o templo deles era e é e permanece o Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos templo também, que no nosso espírito está o Espírito Santo de Deus. Agora, amados, vamos então analisando passo a passo essa mensagem. Nós vamos sair de Atos, vamos voltar de novo, enfim, nós vamos vendo as maravilhas de Deus através da excelência da revelação. Vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25.
Diz assim a Escritura: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Não podemos deixar de nos reunir em nossas casas, né, entre irmãos, como disse o Senhor Jesus Cristo. Há apenas uma congregação, os eleitos do Senhor Deus, os predestinados. Essa é a congregação do Senhor, a eleita. Sobre ela está a luz de Deus, sobre ela está a mensagem profética abrigando-a. Essa é a grande congregação. E nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de nos reunir. Estamos todos os dias em reunião nos nossos lares, né? Inclusive orientei os irmãos para todo dia, né, no fim da tarde, a família se reunir e meditar no assim do Senhor. E uma vez por semana eu vou, né, de corpo e alma, né, até a casa dos irmãos, levando doutrina, levando a revelação, né, para que a gente cresça na graça e no poder de Deus. Então nós não podemos deixar de nos reunir. Não, nós não podemos abandonar isso. Nós somos o templo de Deus. Não estamos limitados a homens de forma alguma. Nós somos livres do Senhor. Porque diz São João 32, e conheceis a verdade vos libertará. E diz o 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que Deus tem feito com a gente, nos libertou desse sistema religioso político. Nós não estamos ligados a essas doutrinas de homens, a esses costumes mundanos. Não, nós temos vivido o assim, diz o Senhor, né? Rompido com o mundo e com o pecado. Mas olha que coisa interessante, aqui no livro de Hebreus mesmo, Hebreus 3,6, olha o que diz: mas Cristo, como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Como isso é interessante! Se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aleluia! Louvado e agradecido seja o Senhor. Vejam que coisa gloriosa. A casa de Deus é o homem espiritual. Aqui está dizendo, ó, a qual casa somos nós? Graças a Deus por isso. Nós somos templo do Senhor. A casa de Deus é o homem espiritual, que somos nós. Sim, verdadeiramente Deus abriu o nosso entendimento, né, para compreendermos a Escritura. Assim sendo, o Senhor político, ele procurou tirar essa graça que é nossa, de fato e de direito. Mas o Senhor tem nos restaurado, o Senhor tem cortado esse cordão que ainda nos ligava ao sistema religioso, porque nós somos o templo. Nós não temos que edificar templos, não temos que fazer isso. O templo de Salomão foi levantado para tropeço do sistema religioso. Deus nunca determinou que o homem levantasse um templo, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O profeta assim disse. Então, amados, o corpo humano então, é o templo onde habita o homem espiritual, o templo do Deus Todo-Poderoso. E nós não pertencemos a nós mesmos, não, mas sim ao Senhor. E isso é altamente significativo e importante na vida dos homens. Os irmãos estão sentindo isso, um alívio na alma. Parece que algo se desprendeu de nós, né? É a libertação. Então nós estamos vivendo que é o refrigério. E o que é o refrigério? A graça da verdade. O refrigério é a graça da verdade. Quando a verdade chega, ela refrigera. A verdade é a calma. A verdade é libertadora. E isso para nós é muito importante, muito glorioso. Não nos importa nenhum juízo humano. Não, quem nos julga é o Senhor. O importante é vivermos ou assim diz o Senhor. E não assim diz as igrejas. Que igrejas? Existem muitas, né? Mas há uma igreja verdadeira. Há uma congregação gloriosa. Há sim, há dos predestinados. E nós somos predestinados do Senhor. Amados irmãos em Cristo, vamos prosseguir então. Vamos ver pela Escritura
como isso tudo que estão dizendo é uma grande verdade. Voltemos lá para Atos, capítulo 5, versículo 42, de Atos dos Apóstolos 5, 42. Olha o que diz, é um pouquinho para trás aqui. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então, todos eles sábado iam no templo, os apóstolos iam ao templo da igreja judia, né, dos judeus, e nas casas, anunciando o assento do Senhor. Então, eles iam lá combater o templo, eles iam lá para combater aquilo que eles estavam vivendo, porque eles já estavam numa nova dispensação, uma outra dimensão. O véu do templo já estava rasgado, deixou de existir o templo. E o templo não foi um desejo do Senhor, o templo feito por mãos humanas, foi um desejo de Davi. Davi, no seu coração, né, ele planejou um templo para adorar o Senhor, porque ele queria dar o melhor para o Senhor. E ele insistiu naquilo. E Deus permitiu que o seu filho Salomão construísse. Aí nós temos duas dimensões. A vontade permissiva de Deus, que ele permitiu que o templo fosse levantado, mas ele não estava a soberania de Deus. Ora, por que não estava a soberania de Deus? Porque o templo de Salomão foi destruído. Se ali estivesse a soberania de Deus, o templo não seria destruído, mas não foi. Passaram 70 anos no cativeiro, voltaram, levantaram o templo de novo. Esse templo foi destruído. Mas antes do templo ser destruído, o profeta disse que ali viria o desejado de todas as nações. Mas Jesus é o templo maior. Jesus é o nosso altar. Ele é o nosso templo. Agora, vamos ver mais escrituras como prova que os apóstolos não possuíram e nunca levantaram um templo. Eles não tinham um altar, porque o altar deles era o Senhor. O templo deles era o Senhor. Atos 20, 20. Aqui, Atos, capítulo 20, versículo 20. Aqui. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Eles ensinavam por onde passavam, pelas ruas. Paulo chegou a reunir a igreja à beira do mar, e orou com eles. Ele não tinha templo, o templo dele era o Senhor. E eles iam de casa em casa ensinando. Moisés ia de tenda em tenda, ensinando o povo, falando com o povo, transmitindo para o povo as revelações do Senhor. E lá, a Páscoa, a nossa primeira e grande Páscoa, foi realizada nas casas, não foi em templo nenhum. Continuando então, vejam que eles ensinavam publicamente pelas casas. Então o profeta, né, ele não reuniu ninguém no templo, ele não possuía um templo próprio, não, porque jamais Deus, isso a eles revelou, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homem. O próprio Estevão, no seu grande discurso, falou, né, ele falou isso. Então, meus irmãos em Cristo, mas o sistema religioso, ele criou os templos no meio dos gentios. Como temos templos hoje em dia? Temos templos de toda espécie, de toda qualidade, de toda forma, de todas as religiões. Templo para cá, templo para lá, templo para tudo lá. Mas Deus nos apartou disso. Deus nos reuniu no Senado. Graças ao Senhor Jesus Cristo por tudo isso. Agora, vamos dar uma olhada aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 4. Lá no Velho Testamento, depois de Reis, 1 Crônicas 17, versículo 4. Olha o que diz aqui. Vai, diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, de casa em casa. Deus deu as medidas do tabernáculo a Moisés, mas Deus não deu medida alguma para Davi. Davi, no seu coração, tinha esse desejo
E Deus permitiu. Ali manifestou o desejo do homem em agradar a Deus. Mas Deus permitiu para tropeço do sistema religioso, político. Então, em momento algum, Deus isso revelou para Davi. E isso é Escritura. Vamos aqui para a 1 Crônicas, capítulo 28. 28, versículo 1, e vamos ver o 2. Olha só. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, os capitães das centenas, e os maiores de toda a fazenda em possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E convocou a igreja como um todo. Olha o versículo 2. E pôs o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do conselho do Senhor e para os cabelos dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Aleluia! Ele planejou, ele colocou no coração. Foi um desejo próprio de Davi, conforme a gente acabou de ler. Mas Deus, ele habitou de tenda em tenda, andou de tenda em tenda e tabernáculo em tabernáculo. Então Deus, em momento algum, determinou a construção de nenhum templo. Mas houve insistência, grande insistência. Então Deus permitiu que Salomão levantasse o templo. Mas quem deu as medidas? Foi Davi. Davi quem deu as medidas. Isso está aqui no 28, versículo 6. Ó. Diz assim: e me diz, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa, os meus atos, porque eu escolhi para filho, e eu serei por pai. Deus permitiu que Salomão isso fizesse. Olha o versículo 11. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos atos da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas. Ele tinha, Davi, um engenheiro daquela hora, um arquiteto daquele momento, ele deu todas as medidas, tudo. Já o tabernáculo, Deus que deu as medidas para Moisés, diferente. É o caso de Abraão e Ló. Ló abriu os seus olhos e seguiu o lado direito. Deus abriu os olhos de Abraão e ele foi para o outro lado. Olha a diferença. Um Deus abriu os olhos, o outro abriu por si próprio. A Moisés, Deus deu as medidas, e Davi tinha as medidas. Ele próprio deu, segundo essas escrituras que acabamos de ler. Bom, meus amados irmãos em Cristo, então o templo de Salomão, ele não foi um templo eterno, ele foi destruído. Mas Deus está falando de um templo eterno, não feito por mão de homens. Vamos aqui para a 1 Crônica, ainda, capítulo 17, versículo 13. 1 Crônica 17, versículo 13. Olha aqui. Vamos encontrar algo importante. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Ora, o único tempo firme para sempre, eterno, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eles levaram 46 anos para levantar o templo, e diz: Filipai, o templo, em 3 dias eu levantarei. Mas como? 46 anos? Nós levamos para levantar esse templo. Ele está falando dele, o templo, onde nós, hoje, habitamos. Glorificado seja o Senhor, nosso Espírito. São João 4, 24 diz: Deus é Espírito, importa-se que o adorem, Espírito em verdade. Esse é o nosso templo, o Senhor Jesus Cristo. Graça seja dada ao Senhor, louvado seja o Senhor. Então, aqui está falando do próprio Senhor Jesus Cristo.
Aleluia! Esse é o nosso tempo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, Lucas, capítulo 1, 33, confirma isso. Vamos aqui para Lucas, capítulo 1, versículo 33. Aqui diz, vamos ver o 32. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia! Louvado seja o Senhor, filho de Davi. Jesus foi chamado de filho de Davi. E lá, Deus está falando sobre esse templo eterno, não construído por mão de homens algum. Esse é o templo que nós nele estamos. Maria deu à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo, o qual Deus lhe concedeu o trono eterno. Aleluia! Graças a Deus por isso. Então, irmãos, eu creio verdadeiramente que nós estamos vivendo um momento glorioso e bendito na presença do Senhor. Pedro fala algo interessante. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Olha o que Pedro diz aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Sacrifícios espirituais e não sacrifícios naturais. Nós entregamos o dízimo espiritual ao Senhor. Tudo nós entregamos ao Senhor. As nossas ofertas pacíficas e espirituais. Esse é o nosso culto racional, que Paulo fala aos romanos. Um culto com raciocínio, um culto com profundidade de escritura, um culto de crescimento espiritual, e não um culto caça-níqueis, de engano e de profecias carnais. Não. Hoje nós estamos vivendo uma mensagem profética, onde o dom do profeta se manifesta. Graças seja dada ao Senhor. Então nós somos o templo de Deus, através do homem espiritual, o homem interior. Assim sendo, nossos sacrifícios são espirituais. Está dizendo aqui, sacerdócio santo. Nós somos sacerdócio santo. Vamos mais além um pouco. Aqui embaixo, lá no versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas alcançaste misericórdia. Glorificado seja Deus, louvado seja o Senhor. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. Nós não vivemos o Evangelho de forma natural, porque as nossas ações são espirituais. Aqui, nossos dons, nossas dádivas, todas são espirituais. Nós vivemos o Evangelho espiritualmente, ainda que sejamos nesse vestido carnal pecaminoso. Então, o Verbo se fez carne, São João 14, e habitou entre nós. Esse é o templo, aí está o templo. E João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, amados, se nós amarmos o Senhor, guardarmos os seus mandamentos, tudo que pedirmos oração, crendo, receberemos. E ele diz que faremos coisa maior do que ele. E ele foi mais além: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós, porque ele é o templo. Ele é o altar, ele é a graça sobre nós. Louvado seja Deus. Agora, amados, nós estamos se aproximando da festa dos pães asmos, que nós vamos viver no Senado, que pode ser aqui no Grande Senado ou nas outras casas dos irmãos. Olha aqui Lucas, capítulo 22, versículo 12. Lucas 22, 12. Olha o que diz aqui.
já achei, 22, 12. É assim diz. Mas vamos recordar um pouco aqui, nós vemos aqui. Ele falou, aqui nesse capítulo, ele fala para Pedro, né? Para Pedro e João, e preparar, fazer os preparativos para a Páscoa. E disse: entra a cidade, vão encontrar um homem carregando um cântaro d'água, segue esse homem, na casa em que ele entrar, fale com o pai da família, e ali então nós vamos reunir para a Páscoa do Senhor. E olha que diz o versículo então 12, aqui. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí farei preparativos. Indo eles acharam, como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, que eu vos digo que não comereis mais, até que se cumpra o reino de Deus. Então vejam, meus amados irmãos, eles foram, prepararam um cenário, colocaram uma mesa, não fizeram um altar, não, em torno daquela mesa, eles se assentaram, e aí eles cearam, e diante daquela mesa, Deus, o Senhor, lavou os pés de todos os discípulos. Então veja, Jesus exerceu a Páscoa no cenáculo, e não foi em nenhum templo, porque ele era, é e permanece o templo por toda a eternidade, né? Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a divindade. Então a plenitude da divindade está no visível carnal chamado Jesus. Então ele é o templo de Deus. Bom, vamos para uma passagem interessante, acrescentando mais conhecimento para nós. Veja que ele não fez a Páscoa no templo, ele fez lá no cenáculo. Vamos aqui para os Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. E aqui diz: considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amados irmãos, Pedro estava preso, e o outro Senhor libertou Pedro. E Pedro não saiu dali feliz com aquela bênção celestial derramada sobre a pessoa dele. E ele não foi para nenhum templo adorar o Senhor e agradecer ao Senhor. Não, ele foi para a casa de Maria, porque lá a igreja estava no cenáculo, orando por Pedro. Olha, como interessante é isso. Pedro não foi a nenhum templo, ou levantou algum templo, porque houve um grande livramento. Não, Pedro foi para o cenáculo, onde estavam os irmãos. E a menina, chamada Rose, que viu Pedro, não acreditou, deve ser um anjo dele. Mas Pedro ali estava, o Senhor havia dado o livramento a Pedro, e ele foi para uma casa, um cenáculo, adorar a beleza da santidade do grande Deus. Aleluia! Isso aqui é algo muito glorioso, muito bendito. Bom, vamos um pouco à frente. Como tudo isso é muito maravilhoso. Aqui em Atos, nós vamos ler 2 versículos, o 23 e o 30 do capítulo 28. 28, 23 e o 30. Aqui. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadir-os a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Agora, olha o versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham ver. Aleluia! 2 anos. Paulo teve tempo de levantar um templo, não teve? E ele tinha condições financeiras para isso? Não, ele alugou uma casa, fez ali um cenário, e recebia as pessoas, os irmãos, que vinham para ouvi-lo, e tentava persuadir da fé ao Senhor Jesus Cristo, usando a lei e os profetas. Paulo nunca anulou a lei, Paulo nunca fez isso. A Bíblia diz, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, lembrai-vos dos profetas e dos apóstolos. Aí está a doutrina verdadeira. E é o que nós vivemos. Está lá em 2 Pedro 3, 2. Então veja, meus irmãos em Cristo, né, que Paulo
construiu templo nenhum. Não, ali ficou 2 anos em Roma. Né? Agora, vamos aqui para Gálatas, um pouquinho aqui para frente, capítulo 12, outra prova tremenda sobre Paulo. Gálatas 2:1. Ó, depois, passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Ora, amados irmãos, 14 anos, ele teria tempo suficiente para levantar templos aqui, ali e acolá. Não é não? Não, Paulo não fez isso. Pelo contrário, ele sabia que o templo era o Senhor Deus e que ele era um templo de Deus habitava. Então, Paulo construiu o templo nenhum, mas que tempo Paulo teve, isso nós temos grande certeza. Então, isso nos leva a grandes conclusões espirituais. Quer ver outra prova aqui? Ó? Atos 20, versículo 8. Atos 20, versículo 8. Aqui. 28. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Paulo fez uma grande reunião naquele cenáculo, né? E o rapaz estava lá em cima, caiu, morreu e ressuscitou. E ele não fez reunião em tempo nenhum, não. Ele largou a prática até a meia-noite, depois da meia-noite ele partiu o pão. Mas não foi a Páscoa do Senhor, foi o partir do pão que está em Atos 2:42. Ele se reuniu para alimentar com os irmãos e levou uma palavra para todos eles, né? E perto da meia-noite é que eles foram cear. Amados irmãos em Cristo, eu louvo a Deus por tudo isso, né? Eu louvo a Deus por tudo isso, pela excelência da revelação, pela graça de Deus nos nossos corações. Nós não somos cristãos desqualificados, sem conhecimento, desgarrados. Não, não somos ovelhas desgarradas. Somos ovelhas do Senhor e vivemos uma palavra verdadeira e santa e atual e pura. É a volta à origem da palavra. Nós estamos voltando à originalidade da palavra. Então Jesus é o grande templo. Aleluia. Pois o véu rasgou de alto a baixo. O altar terminou ali, naquele dia. E hoje nós nos reunimos no cenáculo, que é o nosso santuário. Amém? E aqui nós estamos reunidos louvando o Senhor. Muitas coisas poderiam ser ditas, né? Mas eu creio que paulatinamente Deus vai ampliando o nosso conhecimento, Deus vai abrindo o nosso entendimento. Há milhões de escrituras, vou mostrar mais alguma. Olha São João 13:12, como ele estava no cenáculo. Aqui, confirma também, 13, versículo 12. Aqui, ó. Depois que lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhes: entendeis o que vocês têm feito? Ele não subiu ao altar nenhum, ele era o altar. Como ele era o altar e subiu no altar? Se ele era o altar, ele era o próprio templo. O que é templo? Santuário e altar, cenáculo e altar. Como ele é o nosso altar, nós não precisamos de altar terreno. O culto, sim, tem que ser celestial. Claro, o cenáculo é terrestre, mas o culto é celestial. O culto é individual. A mensagem tem que ser escriturística. Bom, vamos um pouco mais para frente, meus amados irmãos em Cristo. Ó, vamos lá, São João 20, 19. Aqui, São João 20, versículo 19. Ó, chegada pois a tarde, daquele primeiro dia, o primeiro de semana, e cerradas as portas, os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse: paz seja convosco. Aleluia. Foi no cenáculo, meus irmãos, foi no cenáculo que eles receberam o Espírito Santo. Eles não estavam em templo algum, mas reunidos no cenáculo de uma casa. E ali ele se apresentou ressurreto. Graças seja dada ao Senhor. Amados irmãos em Cristo, isso é para alegrar o nosso espírito, isso é para engrandecer a nossa fé. Então, como diz, paulatinamente, Deus
está nos segregando, nos colocando uma dimensão de glória. Como eu falo, nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo, separados do mundo, pelo poder da verdade, pelo poder da revelação, pelo poder da mensagem profética. Olha aqui, 1 Coríntios 11, 20. Aqui, 1 Coríntios 11, versículo 20. De sorte que, quando vos juntarem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ora, num lugar não significa num templo, né? O profeta Paulo dizia: sede meu imitador, porque eu imito a Cristo. Portanto, isso revela ser o cenáculo, o lugar da Páscoa, e não o templo. Nós não temos que ter templo nenhum, né? As denominações constroem templo em tudo quanto é lugar, né, da cidade. Nós temos aqui milhares de templos levantados. Não, nós nos reunimos no cenáculo, graças ao Senhor. 1 Coríntios 14, 23, também diz outra coisa interessante. 14, versículo 23. Ó, aqui. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem língua estranha, entrarem todos os infiéis, não terá porventura que estáis loucos? Aqui também, meus amados irmãos em Cristo, a igreja pode congregar no cenáculo da casa de um dos irmãos, né? Mas nós temos que manter o assento do Senhor, que fala língua estranha, por um, ou dois, ou até três, mas que haja intérprete. A ordem do culto é a mesma, ela permanece, né? Então, essas partes que Deus tem nos santificado, elas se adaptam à nova realidade, né? Essa nova dimensão. Nós continuamos vivendo o assento do Senhor, nada mudou, a lei do Senhor é imutável, né? E quando Paulo fala em igreja, ele está falando da reunião dos irmãos, seja 2 ou 3, o Senhor Jesus estava. Então, é claro que alguém vai ministrar, alguém vai ter que ministrar para nós, né? Alguém vai fazer isso, mas nós também podemos um dia ter a necessidade de ter que ajudar algum irmão, alguma coisa. Nós vamos cumprir o que está em Atos, em 1 Coríntios, capítulo 16, olha aqui no versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazer também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Um lado, cada um na sua casa, deixa ali a parte da sua prosperidade que possa dar para ajudar o irmão. E não tem que levar tempo algum, nós fazemos isso nas casas e vamos socorrer aquele irmão que está necessitado, né? Agora, amados irmãos em Cristo, vamos aqui para 1 Coríntios 16, versículo 19. Olha como isso aqui é interessante. As igrejas da Ásia vos saudam-vos afetuosamente do Senhor Áquila e Prisca, como a igreja que está em sua casa. Aleluia! Não a igreja está no templo, a igreja está em sua casa. Agora vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 22. Um pouquinho para frente, Filipenses 4, 22. Todos somos saúdos, mas principalmente os que são da casa de César. Aleluia! Então a igreja se reúne na casa. Agora vamos para Colossenses 4, versículo 15. Colossenses, aqui pertinho, depois de Filipenses 4, versículo 15. Assim diz a Escritura: saudai os irmãos que são da Odisseia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Nós podemos dar glórias a Deus por isso. A igreja somos nós, reunidos no cenáculo de uma casa. E é isso que nós estamos vendo nessas Escrituras. Agora, olha para Tito, capítulo 1, versículo 5, seguindo aí, ó, na Escritura. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade a cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Ora, estabelecer presbítero não é levantar templo. Então Paulo, quando chegou em Roma, primeira providência: vamos levantar um templo
para os irmãos se reunirem ali e adorarem o Senhor. Não. Paulo alugou uma casa. Tito, você vai de cidade em cidade, estabelece um presbitério. E naquela casa, ele presida as reuniões da igreja. É isso que está dizendo aqui. Ele mandou levantar um templo. Olha Filemão, aí pertinho de Hebreus. Filemão, lá no capítulo 1. Filemão só tem um capítulo, né? Versículo 2. Olha o que diz. É a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graças a Deus, irmão. Como Deus tem sido maravilhoso para conosco. Como o Senhor tem nos abençoado, como Deus tem derramado a sua graça sobre nós. Então, eu estou lendo essas escrituras como informações para o nosso crescimento espiritual, né? E isso é algo assim, da gente levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter nos revelado essas grandes verdades, ocultas aos grandes, mas reveladas aos pequeninos. Vamos para Hebreus capítulo 10, no próximo livro aí, 10, lá no versículo 19 e o 20. Olha o que diz aqui, irmão. 10, 19 e 20. Assim diz: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia! Olha aí, a carne dele. Ele permitiu que a gente ali penetrasse. Aí está, meus irmãos, o nosso templo. Louvado seja o Senhor. Aí está a nossa dádiva. Aí está a nossa felicidade. E Apocalipse capítulo 21, 22, ele diz aqui algo também tremendo sobre isso. 21, 22 de Apocalipse. Aqui, já encontrei. 21, 22. Nela não vi tempo, porque o seu tempo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele é o nosso tempo. Aleluia. Ele é a nossa graça. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa salvação. Louvado seja o Senhor. E eu disse que eles iam na sinagoga dos judeus levar essas grandes revelações. Lá em Lucas fala claramente isso. Lucas 4. Lucas 4, versículo 15. Fala claramente isso. Aqui, Lucas 4. 4, versículo 15. Assim diz a Escritura Sagrada: ensinado nas suas sinagogas por toda ela louvava. Aleluia! Ele ia lá ensinar. Os apóstolos eram a mesma coisa. Eles ensinavam lá na sinagoga dos judeus. Assim também procederam os apóstolos, né? Falavam contra o templo. Eles estavam lá. Mas os judeus ficaram assustados quando ele disse que aquele templo, levantado em 46 anos, que eles derrubassem, mas ele levantaria em 3 dias. Mas ele falava do seu próprio corpo. Esse é o templo de Jesus Cristo. E um detalhe interessante também, em Daniel capítulo 6, fala que Daniel, todo dia, ele orava, voltado para Jerusalém. 3 vezes no dia, ele ia no seu quarto e orava com as janelas abertas para a direção de Jerusalém. E por isso ele foi condenado. Eles não levantaram nenhum templo no cativeiro, terras gentias, nunca levantaram um templo no cativeiro, nunca levantaram um templo em terras gentias. Não. O templo foi levantado por Salomão, porque Deus assim permitiu, porque Salomão, Davi, eles insistiram em fazer o templo. E a vontade permissiva de Deus se manifestou e eles fizeram. Mas o tempo de Salomão não foi eterno. Mas ele disse a Davi que um filho dele seria o tempo eterno. Falou do Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, amados irmãos, quando a igreja de Deus saiu do Egito, ela se reuniu no cenáculo. Cada um na sua casa tinha um cenáculo. Eles passaram o sangue da verga da porta. E nada aconteceu com eles. Eles ficaram livres da morte. Então, a Páscoa do Senhor
é a nossa libertação da própria morte. Que Deus nos guarde o seu grande amor. E daqui a 23 dias, né, aproximadamente, nós estaremos nesse cenário, reunidos para partir o pão do sacrifício da Páscoa, o sinal do arrebatamento. E que Deus nos abençoe. E creio, hoje nós entramos numa nova dimensão, a dimensão do cenário. Ore por mim, para que Deus permaneça me abençoando, para ajudar os irmãos nessa caminhada de santificação do corpo e da alma, do espírito de todos nós. Amém? Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.